O clima esquentou no encontro das maiores potências do planeta. Em um dos momentos mais comentados do G7, o presidente Lula fez um discurso que muitos interpretaram como um recado direto para Donald Trump. E tudo isso aconteceu diante dos principais líderes mundiais. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores? Por que Lula evitou citar Trump pelo nome? E o que a ausência de uma reunião entre os dois presidentes pode significar para o futuro da relação entre Brasil e Estados Unidos? Fique até o final porque existe um detalhe revelado por integrantes da comitiva brasileira que pode explicar toda a estratégia adotada por Lula nesse encontro. Durante sua participação no G7, Lula voltou a defender um tema que tem se tornado central em seus discursos internacionais: a soberania nacional. Sem citar diretamente Donald Trump ou as recentes ameaças comerciais vindas dos Estados Unidos, o presidente brasileiro fez críticas ao unilateralismo e ao protecionismo. Mas aqui está o ponto que chamou a atenção de observadores internacionais. Trump estava presente. Ou seja, mesmo sem mencionar nomes, a mensagem tinha destinatário. Lula afirmou que o combate ao crime organizado internacional precisa acontecer com cooperação entre os países, mas respeitando a soberania de cada nação. A declaração surge justamente em meio às divergências entre Brasil e Estados Unidos sobre a classificação de facções criminosas brasileiras. Coincidência? Ou uma resposta cuidadosamente calculada? E o que aconteceu depois do discurso deixou muita gente intrigada. Analistas políticos enxergaram dois públicos diferentes no discurso de Lula. O primeiro deles estava sentado na própria reunião: Donald Trump. O segundo estava a milhares de quilômetros dali: o eleitor brasileiro. Segundo especialistas, Lula tenta reforçar a imagem de um presidente que não aceita interferências externas e que responde às pressões internacionais defendendo a autonomia do país. E existe um detalhe curioso. Mesmo diante da tensão crescente entre Brasília e Washington, Lula não buscou uma reunião formal com Trump. A decisão gerou questionamentos. Seria uma estratégia? Um gesto político? Ou um sinal de que as negociações estão mais difíceis do que aparentam? Nos bastidores, auxiliares do governo revelaram que essa escolha não aconteceu por acaso. E a explicação pode surpreender muita gente. Segundo integrantes da equipe presidencial, Lula acredita que já transmitiu sua posição aos Estados Unidos em encontros anteriores. Por isso, o governo teria evitado qualquer movimento que pudesse ser interpretado como uma tentativa de aproximação desesperada. A avaliação é simples. Demonstrar firmeza pode ser tão importante quanto negociar. Mas existe outro elemento nessa história. As ameaças de novas tarifas comerciais contra produtos brasileiros continuam preocupando setores da economia. Enquanto Lula discursava para os líderes mundiais, equipes técnicas dos dois países seguem discutindo possíveis acordos para evitar um agravamento da crise. Ou seja, enquanto os holofotes mostram discursos e declarações públicas, as negociações reais continuam acontecendo longe das câmeras. E é justamente aí que está a grande dúvida. O Brasil conseguirá evitar novas barreiras comerciais? Ou estamos caminhando para um confronto econômico ainda maior? Mas antes de responder isso, existe uma cena registrada no G7 que chamou a atenção da imprensa internacional. Quem acompanhou as imagens do encontro percebeu um detalhe importante. Lula circulou entre os líderes mundiais com enorme desenvoltura. Conversou, interagiu e participou dos eventos como uma figura já conhecida naquele ambiente. Segundo relatos de bastidores, integrantes do governo brasileiro acreditavam que essa exposição internacional teria um efeito importante: mostrar a Trump o nível de influência e relacionamento diplomático construído por Lula ao longo dos anos. Pode parecer apenas um detalhe protocolar, mas em encontros internacionais, símbolos importam. E muito. Alguns observadores afirmam que essa pode ter sido uma das mensagens mais fortes transmitidas durante o evento. Uma mensagem silenciosa. Sem discursos, sem ataques, mas impossível de ignorar. A grande verdade é que o encontro do G7 terminou deixando mais perguntas do que respostas. Lula evitou citar Trump diretamente. Trump ouviu o discurso. Não houve reunião bilateral. Mas os recados foram enviados. Agora resta saber o que acontecerá nos próximos capítulos dessa disputa diplomática. As negociações comerciais vão avançar? As ameaças de tarifas serão retiradas? Ou estamos assistindo apenas ao começo de um embate muito maior entre Brasília e Washington? Uma coisa é certa: os próximos movimentos dos dois governos podem ter impacto direto na economia, na política e até nas eleições dos próximos anos. E nós vamos acompanhar cada detalhe.
Se você quer ficar por dentro dos bastidores da política nacional e internacional, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque as próximas semanas prometem revelar informações que podem mudar completamente esse cenário.